E a mesmice, o risco da mesmice é muito grande. Cara, tem um conceito de branding, que é o destacar, e agora tem um conceito de blending, que é a igualdade das marcas. Eu acho que existem tendências que vêm e, se tudo der certo, rapidamente vão. Eu também espero. Porque uma das coisas que mais diferencia uma marca é o seu legado, é o seu DNA. Não quer dizer que não possa ser alterado, que não possa ter evolução. Agora, ser esquecido é uma coisa que para um marqueteiro é uma dor muito grande. Bem-vindos a mais um ConturbiCast, seu podcast sobre marketing, empreendedorismo e liderança. E hoje eu tô aqui com o Head Latam da Vidmob, Miguel Caeiro, seja bem-vindo. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos embora. E aí vamos chegar aqui já no podcast, né? Trazer coisas diferentes. A gente falou de mídia, a gente já falou de agência, a gente já falou muito de clientes. Agora vamos falar de ferramenta, uma ferramenta interessante. A gente já trouxe aqui sobre neurociência e bate um pouco, a Vidmob bate um pouco nessa neurociência de entender criativos que funcionam bem ou não. Concorda comigo que é um pouco de neurociência, é isso? Eu concordo e reforço. Principalmente porque a gente trata muito dessa criatividade no ambiente digital. E o que é que acontece no digital? Chegou esse carinha aqui, o celular, que ocupou mais de 90% do consumo da mídia na área digital. Total. E nesse contexto, tem um carinha que a gente brinca internamente, que eu chamo o dedo do diabo, que é esse daqui, que faz um scroll de mais de 2 km por dia. Para ele parar na tua comunicação, no teu conteúdo, na tua mensagem, algo tem que acontecer no cérebro. Algo tem que ser enviado de uma ordem, um tal eletromagnético que manda o teu dedo parar. Então a gente estuda trilhões, literalmente mais de 32 trilhões de impressões criativas por mês no mundo inteiro, vários verticais de negócio, para começar a entender como é que nós, esse bicho esquisito chamado humano, se comporta perante várias categorias de consumo em ambientes diferentes. Plataforma a plataforma e pior, placement a placement, porque eu, Miguel, sou um cara quando eu tô no TikTok, sou outro quando eu tô no LinkedIn, sou outro quando eu tô no X, e depende da hora do dia da semana, e depende, por exemplo, na Meta, depende se eu tô vendo um Reels do Instagram ou se eu tô vendo um feed do Facebook. O meu mood, a minha atitude, o que eu tô esperando é diferente. Então, hoje em dia, placement a placement, a gente tá falando de dezenas, nós, seres humanos, nos comportamos de forma diferente. Então, se eu que estou desenhando uma campanha, desenhando um conteúdo, não levo isso em linha de conta, já me ferrei. Já estou colocando dinheiro totalmente no local errado. Porque, de fato, o consumidor que me escuta no seu momento do dia TikTok é outra pessoa do que provavelmente durante o dia vai dar umas piadas no LinkedIn ou no X. Apesar de no RG ser a mesma pessoa. Então, isso é preciso uma quantidade massiva de dados trabalháveis para transformar tudo isso em insights acionáveis. Então não é sobre saber se o vermelho performa melhor que o amarelo. É de fato como é que isso cruza com esse bicho terrivelmente complicado, mas apaixonante, chamado ser humano. E a gente mudou muito. Desde a pandemia, a gente mudou demais. A nossa jornada de consumo, na grande maioria das verticais de negócio, mudou radicalmente. E isso está provocando quase como uma nova curva de aprendizagem para todo mundo. Além, obviamente, das diferenças regionais e nacionais, que nós, e quase agora vestindo o meu chapéu de brasileiro, apesar de português... Nem deu para perceber que é português, não. No consumo, nos hábitos, desde higiene caseira, higiene pessoal, de nutrição, deslocação, mobilidade urbana, forma de viver, a gente é muito diferente. E isso, uma campanha desenhada em Nova York, ou em Londres, ou em Paris, não faz a menor ideia. Então, a gente traz esses dados para cima da mesa para tirar o achismo e para ser permitir discussões muito mais construtivas, muito mais focadas, porque de facto a força dos dados é essa. Não é que os dados não vieram para destruir ou para questionar a grandeza da Big Idea que vai ganhar o Leão de Cannes. Nada disso. Eles vêm para ajudar essa Big Idea a performar bem. E essa subtileza é muito importante. Então a gente nunca vai falar para um cliente ou para uma agência, essa campanha nunca vai ganhar um leão na vida. Não é o papel. O papel dos dados, que a inteligência dos dados traz, não é isso. É essa ideia que você acha que é incrível, que a gente vai acreditar que é maravilhosa, o que é que ela precisa para performar bem no Reels do Instagram, no Shorts do YouTube, no TikTok, no Pinterest, etc. Então os dados são
uma alavanca gigante de performance. Então é muito nesse sentido. E tem 1000 casos, 1000 exemplos que a gente pode citar nessa linha. Cara, bom demais, assim, uma das coisas que eu sinto de conversas e que tem mudado um paradigma, até quando a gente fala de redes sociais, elas deixaram muito de ser o social hoje para virar mais um canal de mídia mesmo. E isso muda, como você falou, o consumo, né? Como a gente está consumindo isso. Antes a gente se conectava para ver foto da família, de amigo distante, tudo mais. Hoje é mais entretenimento, né? Tá todo mundo meio que o TikTok ali puxou essa onda que eu não preciso seguir ninguém para ver conteúdos. Antes eu precisava disso, né? O início do Facebook foi muito disso. E hoje mudou muito isso. E para o cara que tá do outro lado ali, comprando anúncio, tentando chamar a atenção desse cara, antes ele tinha esse poder do social, dos influenciadores, puxava essa galera. Hoje mudou muito a dinâmica. E eu acredito que os dados que vocês pegam mudam completamente como que a gente traz o criativo, como que a gente molda essas campanhas. Antigamente a gente pensava em 2 testes A/B, qual que performava melhor. Hoje a gente, com a inteligência artificial, a gente consegue fazer teste com 5 mil criativos, 10 mil criativos, e a gente tem mais dados e consegue ser mais efetivos. Como você vê isso mudando na percepção dos grandes CMOs, né, de tentar mudar o que eles estão fazendo? Olha, eu acho que é uma bênção esse tipo de ferramenta chegando hoje no ferramentário que eles têm à disposição. Eu fui CMO durante muitos anos, grande parte da minha vida, e adoraria ter esse tipo de ferramenta porque tira muita discussão inútil da mesa. Tira o tal achismo e é substituído por dados que mostram se o caminho A ou B, com grandes marcas com algum orçamento chegavam a testar o C, mas ficavam por aí. Hoje em dia você testa de A a Z. E testa com uma assertividade muito grande, até porque você testa ao vivo, com a audiência global, com a audiência 100%. Isso te dá uma força estatística muito, muito interessante, com outra agilidade que você consegue corrigir quase em ciclos de 24 horas. Então isso é de facto uma fortaleza muito grande. Eu acho que hoje a grande maioria dos CMOs, e eu falo de um local de estar no mercado muito privilegiado, que é o mercado brasileiro, porque a gente tem aqui um observatório, e agora sim, abusando da minha posição de português, falo com especial à vontade que o talento brasileiro, tanto no cliente como nas agências, é incomparavelmente superior ao que a gente encontra na maioria dos mercados por aí fora. Então, a grande maioria dos CMOs aqui tem uma maturidade digital, tem uma capacidade de usar os dados a seu favor que não é muito comum em outros mercados. E isso tem jogado muito a favor. E a gente vê, é um mercado que serve muito de teste para as próprias grandes plataformas, Google, Meta, TikTok, o X, que usam aqui o mercado para testar novas features antes de fazer rollout mundial. Porque, de facto, a maturidade digital desse mercado é incrível, aliada à escala e à capacidade de interpretação regional. Isso faz do Brasil um laboratório vivo desse mundo louco digital. Eu uso muito uma citação de um filósofo inglês, do Edward Wilson, que fala que, eu uso muito isso até nas minhas aulas para citar que é um privilégio gigante a gente estar vivendo como seres humanos atuantes, porque a gente está num cocktail incrível, que é, ele comenta que nós, seres humanos, continuamos o nosso quadro emocional, a nossa capacidade de chorar, de rir, de amar, de odiar, é basicamente a mesma desde os tempos do Neandertal, a gente evoluiu como ser humano, nosso quadro de emoções muito pouco. Nós, em sociedade, vivemos em infraestruturas muito da época medieval, os nossos códigos civis, os tribunais, a forma como a gente se organiza, as classes sociais, enfim, tudo isso ainda é bem medieval. Só que na palma da mão a gente tem negócios como um celular que nos transforma em deuses. Então esse é um coquetel muito explosivo de capacidades que hoje a gente tem de atuar, de intervir e de facto fazer a diferença. Então hoje qualquer um pode ser um jornalista, hoje qualquer um pode ser um influencer, hoje qualquer um pode ser de facto um opinador sobre assuntos que sejam relevantes e pode ter uma capacidade de acesso a conteúdos de investigação, de estudo, que era literalmente impossível do ponto de vista de escala e de acessibilidade há poucos anos atrás. Então isso está transformando de facto esses momentos de viver 24, 25 e os próximos em momentos únicos de capacidade de fazer melhor, diferente e mais forte. Eu acho que isso é incrível e eu sou muito positivista nisso. Eu acho que desde os primórdios que o ser humano teve a capacidade de usar qualquer inovação
para o bem e para o mal. Desde o primeiro machado, ele podia matar ou caçar. A primeira tesoura, você podia costurar e fazer um vestido ou assaltar. Então, Fogo, tudo, né? eu sou muito positivista que qualquer tecnologia que venha, majoritariamente ela vai ser utilizada para o bem. Claro que vai ser ter o cibercrime, claro que vai ser ter todo o lado negro da coisa, do ponto de vista de abuso, infringir legislação, regulamentação, tudo isso. Óbvio, como em qualquer aspecto da nossa vida. Agora, majoritariamente, mesmo as redes sociais, elas vieram para transformar de uma forma extremamente impactante a sociedade. Você vê, por exemplo, numa sociedade claramente microempreendedora como a brasileira, o quão isso transformou a economia no pós-Covid. Quantas famílias, quantas vidas, essa capacidade de chegar via rede social a um mercado infinitamente maior do que o meu bairro permitiria. Então eu hoje consigo vender boné, empadinha, ou flip-flop para qualquer lugar do Brasil ou do mundo através das redes sociais. Então o meu obstáculo, a minha barreira deixou de ser a minha demanda, passou a ser o que eu quero fazer e até quanto, ou seja, quem gera o meu negócio sou eu e não a demanda. A demanda eu consigo facilmente encontrar na rede social hoje em dia. Isso é um transformador da economia gigante. Então, tem de facto aspectos extremamente positivos e tem até indiretos, colaterais, áreas que eu também estou bastante envolvido, como é o caso do terceiro setor. Qualquer ONG hoje em dia, sim, é verdade que ela passa por um escrutínio muito maior, o que é ótimo. Então, só de facto as verdadeiras ONGs com causas extremamente válidas conseguem prosperar. Só que essas que são de facto apelidadas de qualidade com causas muito meritórias, elas têm ferramentas online para fundraising, para distribuir a sua mensagem, para chegar onde antes era impossível chegar. Então isso tem sido também muito transformador nessa capacidade de levar o bem e de devolver um pouco para a sociedade. Eu sou muito positivista em relação ao que essa tecnologia está trazendo. E, obviamente, agora temos o fantasma da AI, que vai tirar todos os empregos do mundo e blá, blá. É assim, obviamente, cada vez que chega uma tecnologia existem esses terrores, esses pânicos, faz parte de nós, seres humanos, vivermos desses ciclos de terror, emoção, medo, inovação, mas a gente é, de facto, um ser incrível que consegue, na adversidade, prosperar e inovar e manter um grau de loucura saudável. Eu sempre lembro que no início do século, se você reunia, e houve essa reunião, os principais prefeitos, mayors das cidades de Paris, Londres, Chicago, Nova York, o grande problema que estava em cima da mesa e que todos chegaram à opinião unânime que precisavam de travar o crescimento das cidades é porque eles não sabiam o que fazer, como lidar com a bosta de cavalo. Então é assim, é isso, somos nós. O ser humano enfrenta qualquer desafio e na adversidade ele sabe dar a volta, sabe inovar e sabe esperar. Claro que aí, como toda a nova tecnologia tem o lado que assusta, claro, como todas, mas tem um lado extremamente muito mais positivo de benesse, de melhoria. O que está fazendo na biomedicina, o que está fazendo a nível de saúde é absolutamente incrível, permitindo escalar tecnologias que antes eram muito pouco acessíveis. Quando a gente fala dos impactos na criatividade, é apenas um micro efeito de tudo essa revolução tecnológica que está acontecendo. Agora, qualquer negócio, qualquer empreendedor, qualquer gestor hoje tem sim que estar preocupado, porque não é a AI que vai roubar o seu emprego. É quem vai usar a AI melhor do que você. Mas isso, como aconteceu com qualquer revolução tecnológica ao longo da história da humanidade. Então, não é a tecnologia em si que vai te matar, é a forma de como você vai acreditar que o que te trouxe até aqui vai te levar adiante. Definitivamente não vai. Qual o grau de impacto na tua indústria específica, no teu negócio? Isso, obviamente, que é todo um cenário de tendências e de sinais que é necessário estar sempre olhando, observando, analisando e avaliando. Nenhum negócio hoje em dia pode viver que não seja numa realidade de ambidestria corporativa. Tem que ter um time extremamente focado na entrega do resultado do mês, do quarter, na entrega da satisfação do cliente de hoje, mas tem que ter outro time igualmente capacitado olhando para o horizonte 1, 2 e 3, olhando o que é que está surgindo de inovação tecnológica, o que o meu concorrente está fazendo em qualquer região do mundo, o que é que está vindo por aí, etc., para estar minimamente preparado com cenários e porque ainda assim algo nos vai surpreender, como foi, enfim, o 2021 surpreendeu todo mundo, não pelo que vinha aí, mas pela velocidade com que chegou. Então isso é um pouco... a tecnologia tem esse lado maravilhoso que nos dá o ferramentário para a gente ser melhor a cada momento. Então,
na área específica dos CMOs, eu acho que eles estão cada vez mais capacitados para enfrentar melhor esses desafios. Agora, os times que eles têm hoje são radicalmente diferentes. Hoje se encontra analistas de BI, engenheiros de dados, técnicos de computação, estrategistas. Ou seja, aquele time de marketing tradicional mudou completamente. Mudou completamente. Tanto que até uma coisa, não sei se você tem reparado, eu vejo mais CMOs formados em engenharia do que em publicidade. Isso tá uma recorrência aqui já. Eu acho que até pela análise lógica desses dados e até pelos negócios, assim, né? Como a engenharia é um negócio tão amplo e aberto, o cara, quando ele entra no marketing, ele consegue navegar muito bem, né? Eu encaro a formação hoje em dia como apenas uma das peças de toda uma jornada. Exato. Para você chegar numa posição de CMO ou de CEO, você tem que ter uma jornada muito diversa e muito de um aprendizado gigante. E hoje a gente vive num ambiente chamado de lifelong learning, em que os micro-ensinamentos às vezes são mais valiosos do que uma formação de 4, 5 anos. Óbvio que uma formação basilar lá atrás, no início, é importante, que ela, no fundo, sedimenta os princípios de vivência em sociedade, mas depois a forma como você encara a tua jornada profissional e de aprendizagem permanente, o chamado lifelong learning, essa sim vai te fazer a diferença. Então sim, você encontra um pouquinho de tudo. E quando você olha, por exemplo, o mercado aqui no Brasil é um pouquinho parecido com o sul da Europa, um pouquinho parecido com outros mercados, existe de fato essa coisa, o cara se formou em engenharia lá atrás, o cara vai ser engenheiro toda a vida. Quando você vai para mercados mais anglo-saxônicos, por exemplo, os caras, muitos CEOs, muitos CMOs, muitos CFOs são formados em antropologia, em história natural, em filosofia, em biologia marítima. Sociologia. Porque o que importa aquela formação inicial é uma formação de você como ser humano, te preparando para a vida. A jornada depois é você que faz, através de MBAs, através de pós, através de uma série de pequenos episódios que vão te formando de acordo com as oportunidades que vão aparecendo na tua vida. Então, eu tendo cada vez mais a rotular pouco as pessoas de acordo com a sua formação original, porque hoje em dia ela é muito pouco relevante, porque ao longo dessa jornada, que cada vez é maior, a nossa longevidade com qualidade tende a ser cada vez maior, a gente vai ter várias profissões ao longo da vida. Eu costumo brincar com os meus filhos, tenho 3 filhos, que a profissão que eles vão ser de facto ainda nem existe. E eles já são todos adultos, então é um desafio bem grande. Eles começam por fazer uma coisa, mas depois vão mudar várias vezes ao longo da vida. E isso está tudo ok, porque de fato muitas profissões vão se transformar de forma radical. E está ótimo. Como se a gente tivesse um papo reto com os nossos avós, a gente chegaria às mesmas conclusões. Então o mundo de facto está se transformando agora sim numa velocidade bem rápida e exige de facto essa adaptabilidade. Então eu acho que sim, todo mundo do ensino está se transformando de forma muito rápida. O Brasil tem grupos de educação extraordinários, com uma capacidade incrível dessa adaptação, quer do ponto de vista de presencial, online, cursos assíncronos, cursos síncronos, ou seja, hoje você tem uma oferta gigante de qualquer coisa que você queira, você vai encontrar. Só não aprende quem não quer. Exatamente. E a qualquer custo. Tem muita coisa de graça, muita coisa de graça. Então, hoje, de fato, e isso de fato é uma característica do povo brasileiro incrível, que é um povo que ama aprender. E isso marca muita diferença. Essa qualificação permanente da força de trabalho é uma coisa assim incrível. Não é muito comum você ver isso. Então, isso é uma coisa que, de fato, está preparando gerações e gerações de enormes empreendedores de sucesso, como já existem em variedíssimos casos, né? Miguel, você falou que foi CMO, cara. Me conta essa transição aí, né? Você foi CMO de que empresa, quando? Me conta um pouco essa história. Eu comecei com uma década de Unilever, né? Uma escola assim incrível. Uma grande universidade Unilever, né? Uma grande universidade. Quem passa fala isso. Que literalmente tem uma universidade lá dentro, o Instituto 4Acres, que nos dava uma formação assim absurda ao longo dos anos. Isso Brasil? Eu estava na Europa. Estava tratando da área que eles chamavam home care, que é toda a área de detergentes, do Omo, enfim, produtos de limpeza, com uma pequena área de personal care, que era o Lux, a Rexona, o Dove, o lançamento do Dove na Europa, foi assim, um episódio incrível. Então foi assim, uma escola inacreditável e foi também uma época ali, a década de 90, em que surgiram as agências de mídia, surgiu as agências de compra de mídia no mundo inteiro. Então eu também era o media buyer do Comitê da Europa, então acabámos de fazer um pouco a evangelização das agências de mídia pelo mundo. A Unilever foi precursora quer nas agências criativas, quer nas agências de mídia. Então foi de facto uma escola incrível.
Depois tive uma jornada bastante interessante, eu fui CEO do Grupo Abril lá em Portugal. Olha, que legal. Então foi assim um aprendizado no universo da mídia bem... E o que eles tinham lá em Portugal? Todo o portfólio de revistas que existia aqui, existia lá, algumas com um nome ligeiramente diferente, tipo Veja chamava Visão, a Exame era Exame, a Quatro Rodas era Turbo, mas Caras era Caras. Tinha umas pequenas nuances, mas era basicamente o mesmo portfólio. E lá era uma joint venture com o maior grupo de mídia português, que tem como se fosse a Globo de lá, que chama SIC. Então era um misto entre as duas holdings daqui de mídia com lá, foi um desafio bastante interessante. E depois ali a meio dos 2000 tive uma experiência de telecom bastante interessante, todos os negócios digital da Portugal Telecom na área de marketing, o lançamento da internet doméstica, fantásticas velocidades de 256 e 512, enfim, foi fenomenal. Democratização do acesso à internet. Quem tá ouvindo não tem ideia o que era isso. Não faz a menor ideia. Já nem vou falar daquelas do filtrozinho com barulhinho. Já nem vou falar dessas, né? Então a tecnologia ADSL no fundo veio trazer uma vida nova e depois a fibra para a velhinha linha de telefone fixo. Então a gente transformou tudo que era uma infra muito boa de telefone fixo em um novo acesso moderno de internet para residencial. Foi bastante transformador. Foi muito interessante. Então foi assim uma vida bem forte nessa área até depois chegar aqui mais. Uma mistura de mídia com tecnologia, né? Sempre. Que tem tudo a ver onde você está hoje. Tecnologia é muito presente. Eu trabalhei 5 anos para o governo espanhol numa agência que eles têm de apoio ao investimento, que faz scoring de mercados, de países e de carteira de clientes. E também representava a Dun & Bradstreet na Península Ibérica. Então foi uma primeira aproximação aos algoritmos, ao scoring, ferramentas de scoring que a gente não chamava nem inteligência artificial, nem algoritmos na altura, né? Mas, e que trouxe de facto essa capacidade de olhar mais friamente, fazer um rating de um país. Esse país está pronto para fazer trocas comerciais ou não, qual o risco? Não, esse só faz barter, esse só... Então isso foi bem interessante em nome de um país. Então foi bem... foi uma experiência muito rica. Diferente de uma agência fazendo, né? Total, uma coisa, total. a Moody's que faz a pontuação é uma coisa, agora fica um país fazendo a pontuação. Outra é trade com o Brasil. Para efeitos de apoiar a sua armada de empresas para o comércio exterior. Então isso foi uma experiência muito rica, uma experiência muito rica. E depois acabei vindo para o Brasil apoiando, enfim, já mais numa perspectiva de consultoria, apoiando uma série de empresas a aterrissar no mercado lá da América Latina, porque de facto é um aprendizado. E eu tinha tido desde o Unilever, depois do Grupo Abril, obviamente, Portugal Telecom, sempre experiências muito ricas e trocas muito ricas com o Brasil, mas nunca tinha vivido. E é diferente. Quando você muda de mala e cuia para cá, você ganha outra raiz, você ganha outra capa e te ensinam, de facto, coisas muito ricas. E esse país é maravilhoso, assim, não só o povo, as oportunidades, a beleza, a cultura, a gastronomia, enfim, e de facto acabei me apaixonando, minha esposa também, meus 3 filhos também, então a gente acabou por ir ficando, e vai ficando, e já não falo nunca em data de regresso, eventualmente já vou ficando. Mas Bom demais. Porque quando você olha hoje o mundo, você vê, obviamente os Estados Unidos sempre mostrando um pouquinho o norte, junto com a Ásia. A Ásia é uma cultura riquíssima, mas que exige quase um reset, quase um começar de novo. Eu nunca tive exposição à cultura asiática de negócio, então seria quase um recomeçar de novo, que confesso que hoje, aos 56, já não me apetecia muito. Se olha hoje uma Europa bastante parada, bastante muito conservadora. É isso que eu vejo, assim, de startups e tudo mais. Crescimento, muito pouca inovação, e isso é de facto constrangedor. Mas você acha que isso é o quê? É cultural? São estágios, são fases, são ciclos. As novas gerações não estão querendo empreender? O que você acha que pode ter acontecido no meio do caminho? Eu acho que é muito fator ao mesmo tempo. Muito fator ao mesmo tempo. Eu acho que são tecidos económicos muito fragmentados, que saíram de duas guerras muito fraturantes e que impediram a manutenção de grandes impérios empresariais, seja familiares ou de capital aberto. E todos esses negócios acabaram se fragmentando muito, seja na indústria automóvel, moda, indústria química, enfim, qualquer vertical que você pegue, hoje em dia você vê uma fraqueza maior dos players europeus versus outros players que nasceram
quer em todo o continente asiático, quer, obviamente, os que já existiam na parte americana. Depois você olha um continente africano que começa a mostrar sinais de um crescimento inacreditável, mas que eu diria que está ainda há uns 10 anos de ser aquela coisa. E olha a América Latina, que é onde tudo está acontecendo. Liderada claramente pelo Brasil, onde tudo está acontecendo com uma velocidade, uma escala, uma maturidade digital, profissional, talentos. E para mim, com uma coisa muito boa, eu sou extremamente apolítico, aprendi a já não me incomodar com nada do que acontece no campo político e comecei a observar que desde os primeiros países em que isso aconteceu, por exemplo a Itália aprendeu a sobreviver apesar da política. E eu acho que a grande maioria dos países da América Latina já passou, claramente o Brasil já passou essa fase, que é, ele já tem um caminho muito forte, muito consolidado, de grandes riquezas, de grandes setores muito fortes, apesar de qualquer coisa que aconteça na política. A política pode sempre dar uma aceleradela ou um bloqueiozinho, mas independentemente do que venha a acontecer, já está traçado o que é que o Brasil vai ser, o que é que as fortalezas, e isso se deve de facto à qualidade ao talento dos empreendedores, dos empresários, da mão de obra que tem construído setores inacreditáveis. O setor agro é espetacular, o setor financeiro é para lá de bom, enfim, todo o setor da criatividade, enfim, nem São preciso falar. Você falou de 3 referências, é uma referência, né? de premiação, enfim, inacreditável. Então, isso traz, de fato, a área de serviços é espetacular, o boom com que a área, por exemplo, de delivery e logísticas conseguiu aproveitar as oportunidades que apareceram, é uma lição para o mundo. Então, é de facto um mercado onde tudo está acontecendo a uma velocidade, uma agilidade, com uma escala que profissionalmente é muito interessante estar por aqui. Então, além, obviamente, da gastronomia ser bacana, o clima é gostoso, mas de facto, profissionalmente é um mercado com oportunidade mil. E isso é muito bom. Falando da Vidmob um pouco, para a gente entender como funciona a plataforma, ou um SaaS, né? É um SaaS, total. É um SaaS. Tem uma campanha, vou lançar uma campanha, antes de lançar, chega o Miguel, me ajuda aqui, eu quero saber se vai dar certo isso ou não, tenho aqui meus milhões, quero investir, mas quero que isso seja efetivo. Por onde eu começo? A gente pode começar em qualquer etapa. Idealmente, a gente começa antes sequer da campanha ir pro ar, porque aí a gente já vai te poupar muito dinheiro. Por quê? Basicamente, essa ferramenta ela tem dois grandes momentos. Um primeiro momento é exatamente antes da campanha ir pro ar. Antes da campanha ir pro ar, a gente pode fazer um primeiro screening das peças. Se você for para 2, 3, 4 plataformas, eventualmente você vai ter 30, 40 placements diferentes, se calhar estamos falando de centenas, às vezes milhares de peças que você produziu para subir no ar. Então, antes de você subir essas dezenas, centenas, milhares de peças, você pode fazer uma coisa extremamente simples, que é passar pelo nosso scoring. O que é o scoring? O scoring vai medir quão preparadas as tuas peças estão para performar. Como? Tem basicamente 3 critérios muito simples. O primeiro critério é respeitar os guidelines, as melhores práticas que cada uma das plataformas, Meta, TikTok, Pinterest, Google, comunica para o mercado que, olha, para uma campanha funcionar bem em Meta, no placement do feed de Facebook, deve obedecer a essas regrinhas. No Reels do Instagram, deve obedecer a essas regrinhas. E tudo isso é conhecido, é comunicado pelas plataformas para o mercado. Nós incorporamos isso e transformamos isso no nosso algoritmo. Então, esse primeiro critério é validar se essas milhares de peças estão obedecendo ou não a essas regrinhas de ouro das várias plataformas. Isso tudo de forma extremamente rápida. Em minutos você sabe isso. O segundo critério é se essas peças estão respeitando os guidelines da própria marca. A tua marca tem umas regras de ouro que foi construindo ao longo da sua história que fala que o logo sempre deve aparecer dessa forma. Famoso brand guide. Exatamente. O setor onde você está... Às vezes você tem muito fornecedor e algum deles esqueceu. Exatamente. Acontece. Ou o setor onde você está te obriga a ter um texto legal aparecendo cá embaixo. Ou seja, tem 1000 coisas que você precisa que a tua comunicação tenha. E isso é ativo dentro do sistema Vidmob. Isso a gente embeda isso, mais uma vez, incorpora isso no algoritmo. Então, recapitulando, a gente tem as melhores práticas das plataformas, as melhores práticas da marca. Qual é o terceiro conjunto que a gente vai olhar? São temas de compliance. Porque você vai me falar, olha, Miguel, eu quero que essa marca tenha uma presença de
tons de pele escuros em mais de 65%, principalmente na região A, B e C. Eu quero que tenha um split de homem e mulher de 70-30. E eu preciso, porque eu vou falar de uma marca de bebidas, que os age groups abaixo de 25 anos não sejam sequer, não apareçam na minha comunicação. Então eu consigo, através do algoritmo, identificar de facto os tons de pele dos atores, enfim, dos protagonistas das tuas peças criativas. Então são duas, a ferramenta, na verdade, assim, o SaaS para duas coisas, na verdade, né? A gente está falando de compliance e performance, não só performance, né? Exatamente. Legal. Existe cada vez mais uma crença fundamentada em dados que boas práticas de compliance também levam a bons resultados de performance. Mas a gente é muito claro nisso. Os dois primeiros conjuntos eles estão correlacionados 100% com o resultado. O terceiro é compliance. E cabe a cada empresa definir as suas regras. Pode ser que ajude, não necessariamente ajude. Exatamente. Entendi. E quando eu falo de tons de pele e não falo de raça, por quê? Porque a taxonomia da raça ela muda de país para país. E o algoritmo, ele não entende raça, ele entende tons de pele. E existe uma escala de 10 tons de pele, que é a escala de Monk, que ela é global e é reconhecida pelo algoritmo. E depois, obviamente, cada marca pega nessa reguinha de 10 tons de pele e aplica a taxonomia onde relevante. Mas, por exemplo, o nosso cliente que estreou essa, posso falar, que é um caso público, a gente apresentou em público, que estreou essa nova feature no ano de 24, foi o Mercado Livre. Porque para o Mercado Livre anunciar, por exemplo, para a Argentina, ou para a Colômbia, ou para o México, ou para o Brasil, a necessidade de ser representativo do ponto de vista racial é completamente diferente. A Argentina ele pode ir com tons de pele muito mais claros. Já quando vai para uma Colômbia ou para um Brasil, precisa de ir com tons de pele mais escuros. Então, ter dados que confirmam essa estratégia é muito importante. Então, é isso que a gente faz. E tem muito mais que a gente pode fazer. Eu te dou 2, 3 pistas que em breve serão incorporadas no algoritmo, como por exemplo, eu falar para um anunciante, olha, essa cena que você tem aí desse filme, ela está muito rápida. Está tão rápida que está causando problemas a quem tem episódios de epilepsia. Olha, esse Pantone que você está usando, 23% da população não consegue ler. Você não quer mudar pelo acima ou pelo abaixo? Olha, esse tipo de fonte que você está usando, você tem 18% da população que não lê. Certeza que você não quer mudar? E você faz um pré ir pro ar ou no ar também. Pré ir pro ar sempre. E isso, basicamente, esse primeiro produto ou subproduto, que é o scoring, ele existe para quê? Para evitar que você coloque de mídia em peças que não nasceram para performar. Então, e é um scoring de 0 a 100, tem muitos clientes globais nossos que não colocam nenhuma peça no ar no mundo inteiro se não tiverem pelo menos 80 pontos na escala de 0 a 100. E dos abaixo de 80 a gente vai identificar, olha, o que é que você precisa corrigir para que eles passem a barreira dos 80. E é a decisão deles se vão corrigir ou se não, a gente só vai para o ar com os que estão acima de 80. E tem gente que usa essa ferramenta também, não só para o digital. Tipo, eu vou testar no digital e vou aproveitar esses dados para o meu OH, para a minha TV paga, para a TV aberta, esse cruzamento... Principalmente para a TV paga e para o OH, principalmente para o digital OH, tem muita gente que usa como benchmark. Não faz sentido, né? Faz algum sentido, mas a gente também pode incorporar as regras do digital OH no nosso algoritmo. Ok? A única coisa que a gente não tem é o KPI, o dado tempo real do consumo dessa mídia para cruzar. Mas a gente consegue incorporar essa regra de ouro do digital OH ou da mídia paga também, da TV paga. Então isso a gente também consegue incorporar. Então esse é um primeiro momento, é o scoring. Depois, onde reside de facto a verdadeira magia da ferramenta, é no que a gente chama o analytics. O analytics é quando a campanha já está no ar. Quando a campanha já está no ar, a gente consegue de facto fazer a magia acontecer através da força dos dados, da escalabilidade que a inteligência artificial traz para nós. Basicamente, o que é que o software faz? Ele está plugado de uma ponta por API, por uma pontezinha informática de dados, com todas as plataformas de mídia a nível mundial. Google, Meta, TikTok, Amazon, Pinterest, X, o que for, LinkedIn. E através dessa API a gente recebe os dados de consumo da mídia em tempo real. Do outro lado da ferramenta, os nossos clientes conectam a sua Ad Account. Ao conectar a Ad Account, a gente passa a ter acesso a essa peça criativa que está no ar e as que estiveram no ar no passado. Então a gente consegue começar por analisar o passado dessa marca, como é que ela se comportou a nível de performance no passado. Para quê? Para em cada momento a gente dar pontos de referência, de benchmark,
comparando a performance dessa mesma marca no seu passado, comparando com outros players que escolheram o mesmo placement que ela, vamos supor o feed do Facebook, e comparando com os chamados normas de indústria, que é como é que na indústria da beleza, no mundo inteiro, os anunciantes estão obtendo de KPIs nesse placement. Então eu consigo ter uma comparação sempre relativa a eu próprio, a minha marca no passado, outros players no placement que eu escolhi e a minha indústria, como é que está se comportando. Então isso está-me sempre dando uma performance de quão bom esse KPI ou quão ruim esse KPI está sendo. Isso é muito bacana. E basicamente o que é que o algoritmo faz? Ele decompõe uma peça criativa, vamos supor um filme de 10 segundos, ele vai decompô-lo frame a frame. E em cada frame existem mais de 37 motores de recognition que vão identificar tudo o que está naquele frame. Pô, tá o Doug ali, tá com uma cartela vermelha na mão, tá com uma camiseta preta, tá uma musiquinha passando, tem um call to action aparecendo, tá num ambiente de estúdio, tudo o que acontece, inclusive a nível de sentimento, o Doug tá com uma cara boa, tá bem disposto, tudo que a gente passa em cada cena a gente transforma num ponto de dado. Frame a frame. Isso num conjunto de 10 segundos é uma montanha de dados absurda. O que é isso que eu ia perguntar, né? Porque assim, a gente tem peças de 1 minuto. Exatamente. O que é que a gente faz com isso? A gente vai cruzar esses dados com os dados de consumo dessa mesma mídia em tempo real. Desse cruzamento começam a sair equações estatisticamente relevantes de causa-consequência. Eu começo a entender, cada vez que o Doug mexe no cabelo, o que acontece com a audiência. Cada vez que aparece o call to action, o que acontece com os cliques. Ou seja, eu começo a cruzar o que acontece na criatividade com os KPIs de mídia, de cada placement. Mas isso você falou de não estática, né? Então, você falando de um criativo vídeo. E se for estático, essa dinâmica permanece ela ou permanece, é diferente? só que é muito mais limitada, né? Ela é muito mais limitada, porque então, obviamente pode rodar, a gente faz a mesma leitura, porque vai identificar exatamente o que é que na peça estática está levando a uma performance superior ou não. É muito comum, né? Porque a gente faz a peça em vídeo e ainda faz um monte de banner e outras que são estáticas no meio Quando você começa a trabalhar com esse tipo de ferramenta, eu diria que você quase deixa de anunciar em estático. Porque às vezes não é preciso fazer um vídeo, mas basta fazer um motion. Ou seja, fazer estático, eu diria que hoje em dia, com os dados que existem, é o seu pior investimento. Porque a performance de qualquer motion, de qualquer vídeo é incomparavelmente superior. É comparar um lambe-lambe com uma tela de TV. Não tem. E depois, qual é a grande vantagem que a gente vai trazer com este mergulhar dos analíticos? A gente vai entender exatamente o que é que para a tua marca, nesse mercado, funciona ou não funciona. Porque, como a gente brincava, tem coisas que são muito diferentes. Os hábitos de higiene, por exemplo, caseira do Brasil, são radicalmente diferentes da Alemanha, ou da França, ou da Inglaterra. O hábito, a forma como se limpa uma casa aqui não tem nada a ver. Então uma campanha que é feita em Paris ou em Amsterdão chega aqui e provavelmente não vai funcionar. Mesma coisa para o estilo de cabelos, para os tons de pele, para a própria moda. A forma como se utiliza um carro aqui é diferente. Então tem coisas que os dados precisam falar para ajudar os marqueteiros a negociar, inclusivamente com as suas sedes, como fazer adaptações das campanhas. Teve uma campanha muito, muito conhecida que teve uma performance incrível nos Estados Unidos, absurda. Chegou aqui e foi um desastre total. E a gente bota no algoritmo e a gente vai ver que no segundo 2:32 acontecia uma cena que provocava essa repulsa. E a gente foi ver o que é que era quando a moça pegava a asinha de frango na mão e levava na boca. O que nos Estados Unidos é perfeitamente normal, é assim que se come por lá. Só que no Brasil não é um pouco nojinho. E isso provocava uma repulsa. Ela sem guardanapo nem nada. Sem nada. Super americana, óbvio. O time de curadoria de conteúdo, de estrategistas, vê que é nessa cena que acontece a rejeição, então o algoritmo indica o ponto de clivagem e o estrategista identifica que há uma questão cultural, uma questão de contexto que influencia essa explicação. Há uma edição da cena para já não aparecer essa cena de pegar na mão, performance lá em cima de novo. Então são coisas que o algoritmo indica onde e o que é que está acontecendo e às vezes requer um tratamento de contexto por ponto do estrategista para trazer a questão de valores, contexto, região, história, etc. Essa isso é muito importante. A maravilha do digital, né? Imagina antigamente quando tinha revista, né? Você falou de Veja, por exemplo, né?
Você colocou a campanha ali... Funciona ou não funciona? Não funciona, não funciona. Agora, por quê? Ninguém sabia por quê. É binário, né, o negócio. Não, e depois tem outras coisas, tipo, durante anos, a gente se acostumou a ver uma narrativa de comprimido de dor de cabeça. Durante décadas, a narrativa era uma pessoa sofrendo, toma um comprimido, termina brincando com o filho no jardim. Você muda a ceninha, muda o personagem, é mais ou menos isso. Você leva isso para o digital e simplesmente o tal dedo do diabo não deixa parar, não deixa o dedo parar. Faz scroll, scroll, scroll. Por quê? Porque quando você está no digital, o teu cérebro não está apto para receber estímulos iniciais de cenas de dor. Você precisa mudar o arco narrativo para você estar brincando com o teu filho no jardim porque tomou um comprimido, senão estaria com uma baita dor de cabeça. Você não filmou uma cena a mais. Você só muda o arco narrativo. Coloca no digital, performance lá em cima. Então, por quê? Você tem que acostumar ao mídia que você está interagindo e ao momento do dia. E, obviamente, estou simplificando. Placement para placement, isso iria alterar significativamente. TikTok é uma coisa, X é outra, Facebook é outra, etc, etc. Então, você tem que entender o momento que a pessoa está quando utiliza aquela plataforma, aquele placement, e o que é que isso quer dizer no teu arco narrativo. Não na tua big idea, não naquela campanha incrível que você desenhou, mas como você precisa adaptar para aquele placement. E, às vezes, são alterações de facto muito importantes se você busca, de facto, performance. É do jeito que você começou, né? Porque o ser humano, ele é um ser só, mas ele age de várias maneiras em turmas diferentes e ambientes diferentes. Eu tô em casa assistindo TV e tô mexendo no Instagram, tô vendo uma coisa totalmente diferente. Ou tô no TikTok, no quarto. E depende do momento do dia e do dia da semana. Eu amo gin e charuto. Agora, não venham falar de gin e charuto segunda-feira às 10 da manhã. Que tem uma rejeição total. Comecem ali, sexta-feira, 4 da tarde, já dá para começar. Então, porque são várias pessoas que interagem com meios diferentes. E todos nós temos verticais de negócio da nossa vida, escolhas de produtos e serviços que fazemos, onde somos extremamente racionais e outras onde somos extremamente emocionais. Todo mundo tem. Então, a capacidade de explorar isso ao máximo precisa de muita inteligência de dados. E isso varia muito de acordo com a hora, o momento, o contexto, o dia da semana, tudo. Se eu estou de férias, se eu estou trabalhando, se eu estou dirigindo, se eu estou no avião, tudo muda. Porque nós somos, de fato, um bicho muito complexo, muito complexo. É a mesma coisa que marcas de cosméticos ou de moda virem falar de tudo que não fosse o rosto durante a época da pandemia. Ninguém estava nem aí. A turma só se via no Zoom, portanto eu só cuidava do rosto. Quando muito aqui até o ombrinho, vai. A partir daí não veio nem falar de creme para perna ou de sapato novo, não estou nem aí. Então, isso é compreender o momento, é compreender o contexto, é compreender tudo isso. Qualquer marca de bebida que mostrasse mais que 2 pessoas compartilhando uma bebida nessa época era literalmente rejeitada. Então, isso é essa sensibilidade de compreender o momento e ir fazendo essa gradação de... Agora, quando você faz isso alimentado por dados, te dá uma certeza, uma assertividade muito maior e, obviamente, um custo de investimento muito mais assertivo, ou seja, você tem a certeza que os dólares que você está colocando na mídia estão indo nas peças certas, no conteúdo certo, com a mensagem certa. E isso, obviamente, é tudo que hoje um CMO precisa mostrar para o resto do board e para ter o seu budget do próximo ano aprovado, de preferência com o incremento. Te falar uma coisa, né, que veio até de sugestão aqui, eu não sei se funciona desse jeito também. Se eu tenho uma campanha para lançar e antes da minha criatividade eu chegar para você, Miguel, tem um produto X aqui, o que funcionou já nesses criativos aqui, desses dados, para eu já pensar criativamente, já focado no que deu certo, até para ser mais... otimizar meu processo todo. Dá para fazer também? Dá e deve ser feito. A gente faz isso de várias formas. Com a chamada análise histórica, ou seja, se é um produto que já existe há vários anos no mercado, por muito que ele tenha tido um relançamento, uma alteração, uma nova linha, ele tem um comportamento no mercado. Então a primeira coisa que faz, a gente vai analisar 12, 13, 14, 15 meses para trás e ver como é que essa criatividade se comportou. Isso já nos vai dar uma série de pistas que funciona melhor cenas outdoor, funciona melhor indoor. Imagina você está lançando um carro. Se for para comunicar com mulher, tem que ser indoor. Se for para comunicar com homem, tem que ser outdoor. O que for, a gente já vai tirar uma série de uma cartilhazinha do teu histórico. Porque você tem um legado. Você tem um legado que o teu público respeita. Mesmo que você não respeite, o teu público vai respeitar. Isso você pega só da marca já, da própria marca. E depois, você alimenta com isso, você vai complementar por exemplo, com as chamadas normas de indústria.
Eu nunca vou poder falar do concorrente A, B ou C, obviamente, por um tema de privacidade de dados, a gente trata dados anonimizados, mas eu tenho normas de indústria, eu sei como é que a indústria de beleza se comporta hoje, como é que a indústria automóvel, turismo, moda, blá, blá, blá. Então eu vou te comparar o que é que está funcionando hoje como gatilho para conversão ou para awareness. Isso é outra coisa, eu posso especificar um objetivo, essa campanha para mim é totalmente topo de funil, é awareness pura, e o algoritmo vai otimizar para isso. Ou eu posso falar, não, essa campanha para mim é baixo funil, eu quero conversão na veia, por favor. E o algoritmo vai otimizar para isso. Então eu consigo parametrizar tudo isso. E isso eu vou alimentar sempre com minha análise histórica, normas de indústria e o meu conhecimento do que se eu já trabalho, por exemplo, com a Vidmobile há muito tempo, eu fui construindo os chamados Brand Guidelines vivos, que é um playbook vivo que vai se alimentando do próprio contexto que vai alterando e da própria evolução da marca. Então isso é uma coisa que alimenta muito os briefings futuros. Então hoje em dia marcas que já trabalham connosco no Always On, nós somos um SaaS de subscrição, então é normal as relações anuais, a gente vai fazendo parte do workflow entre cliente e agência normal, ou seja, o briefing da nova campanha já tem os ensinamentos das campanhas passadas como input. Então é um ciclo evolutivo dinâmico. E não quer dizer que o que funcionou lá atrás volta a funcionar. Então a gente tem que viver testando, com a vantagem que a gente testa 24/7 e a gente pode corrigir 24/7. Então isso é uma coisa muito bacana, você está sempre aprendendo. Ter essa flexibilidade porque o mercado muda, a gente muda, o contexto muda. E é diferente para algumas marcas anunciar no verão ou no inverno, próximo do carnaval ou do Brasileirão, ou da Fórmula 1. Ou seja, tudo isso, esse contexto, ele aparece, porque os dados não mentem, é a audiência em tempo real. É tipo agora, a gente tá aqui, para você que tá ouvindo em 1900 e bolinhas, em 2030, esse podcast, a gente tá em 2024, e a gente vê algumas marcas ainda que usam aqui no Brasil ainda neve. Como se o Brasil nevasse. Verdade. Dá resultado isso, cara? Até falando um pouco de criativo, assim. Você já pegou alguma campanha dessa que tem neve e performa bem, mal? Eu vou dar aquela resposta que irrita todo mundo, que é depende. Depende. Por quê? Porque tem marcas que vivem disso, de provocar, da polêmica, do contexto. Então depende muito da marca, da personalidade da marca, se é uma marca que brinca ou se é uma marca que é literal, se é uma marca que provoca ou é uma marca muito certinha. Então depende do contexto. Às vezes pode servir para você sair de fato, para ser um outlier, para se destacar. Então depende muito. Mas acima de tudo, você tem que ter um objetivo muito claro para aquela campanha, para aquela marca. E não vamos falar da campanha da Jaguar. Mas tem de fato que haver todo um histórico que justifique algo. Então os dados, eles só vão ser um elemento agregador para você formular uma decisão. Eles nunca vão substituir a decisão humana. Acho que o contexto é a base de tudo, cara. O contexto acho que é o principal e tem muita gente que erra no contexto, né? A Jaguar eu acho que errou no contexto. Só pra puxar um pouquinho. Falar agora um pouquinho, a gente falou de inteligência artificial, mas o que deu boom mesmo e a hype da inteligência artificial foi a IA generativa. E aí é outra parada, porque a gente está falando de preditiva praticamente, análise de dados, você consegue ter insights, mas a generativa, o criativo, né? A gente teve o backlash da campanha da Coca-Cola agora recente, que o pessoal viu que foi feita com IA e meteu o pau, né? Logo a Coca-Cola, que é cheia das criatividades e tudo mais. Mas o quanto que passa nos testes campanhas feitas com IA generativa e a performance delas? Como que está sendo isso? A generativa, ela traz uma abertura de uma porta que de fato precisa ser encarada com bastante seriedade. Porque ela traz vários departamentos, vamos lá, tem temas inclusivamente de copyright, tem termos de mesmice, é muito fácil você cair na mesmice com generativa, porque ficou muito fácil e muito barato você criar quantidade. O problema vai sempre residir na qualidade e na efetividade. Então, a generativa resolve alguns problemas de forma inacreditável, que é os temas da agilidade, escalabilidade e velocidade. Agora, a assertividade, a qualidade, a eficiência, ela precisa mais que nunca de dados. Então eu diria, para nós que somos um software de Creative Data, para nós vai ser incrível, porque fazer generativa sem os dados por detrás é suicídio, como alguns casos recentes podem mostrar. Então, de facto, pode ser de facto a explosão de um segmento, que é esse mercado de Creative Data que a gente inaugurou 10 anos atrás. Agora, é uma ferramenta inacreditavelmente poderosa.
Agora, vai resultar incrível. É muito cedo para falar. Eu acho que a gente ainda vive num ambiente de laboratório. Como você vê, até pelo recente caso da Coca-Cola, outras marcas, está todo mundo experimentando um pouquinho, uma coisa muito isolada para ver o que é que dá. Todas as grandes agências estão experimentando um pouquinho para ver o que é que dá, porque ainda ninguém sabe os temas regulatórios, de copyright, os temas... Então, tem muita coisa em cima da mesa ainda. Agora, como ferramenta, é extraordinária e vai ajudar muito no processo. Ou seja, no processo criativo. Eu diria que vai ser um salto de agilidade nos processos, como foi na sua época o Photoshop. Totalmente. Hoje em dia não existe ninguém, e o Photoshop não matou os fotógrafos. Só que deu uma agilidade totalmente diferente ao processo. Então é um tema de como você chega na etapa A, B ou C. Isso sim vai ser uma transformação radical. Então o processo criativo com Gen AI vai se transformar de forma abrupta, gigante. E processos de delinear uma campanha que demoravam 6 meses, provavelmente vão demorar 2 semanas. Que é maravilhoso para todo mundo. E isso vai ser sim uma revolução, vai haver dores no caminho, com certeza. Porque tem turma que ganha por demorar 6 meses, né? Exato. Então, com certeza que vai haver dores no processo, mas eu acho que a médio prazo, eu nunca falo de longo prazo, mas a médio prazo vai haver um benefício gigante. Agora, não vai ser essa loucura de facilidade, qualquer um vai fazer tudo. Para o pequeno comerciante, para o pequeno empresário, é incrível. No celular eu faço uma campanha em 5 minutos. Funciona? Não sei. Mas eu faço. Mas resolveu um problema ali, eu né? não fazia nada, porque eu não tinha recurso para fazer nada. Então, entre não fazer nada e fazer uma que demorou 5 minutos no celular e custou, sei lá, R$4,99, é maravilhoso. Então, vai revolucionar também esses tiers mais baixos que nunca tiveram acesso à comunicação profissional, a apoio profissional de marketing, de ferramentas de marketing. Sim, também vai revolucionar isso. E tem muito negócio. Desde a restauração, enfim, tem 1000 oportunidades que pode de facto ser bastante revolucionário. Então eu não negligenciaria esses, e esses caras não têm problemas regulatórios, nem de copyright, nem de testar. Pô, se testar, eventualmente um funcionário ou uma mulher não vai gostar. Então o risco ali é muito menor. Então a propensão para testar massivamente no small business e no small and medium business, eu diria que vai ser onde vai explodir muito. As grandes corporações, eu diria que a tendência é que vão continuar com muito cuidado. Testando, sim, porque é fundamental testar e estar muito atento. Eu diria que eu me surpreenderia muito se nos próximos 2 anos houvesse assim, uma revolução nas grandes campanhas das grandes marcas, sendo massivamente feitas por Gen AI. No processo, sim, com certeza, na obtenção de... Já está sendo usado, já bastante. Bastante. Eu acho que a grande diferença é usar 100% IA. A curadoria humana é sempre uma coisa extremamente poderosa, porque traz coisas que até hoje nem as novas gerações que já se antevêm aí de Gen AI, nem CGI, enfim, nada disso tem ética, tem valores, tem contexto, e isso é insubstituível. Então, eu não vejo para já uma tecnologia que consiga nos substituir na questão de ética, valores, princípios e contexto. Mas aqui estaremos para lidar com isso quando chegar. Você que está ouvindo isso em 2030, conta pra gente. Nesse marasmo que vai surgir de coisas iguais, eu acho que até pode falar até da Jaguar, cara, nisso. Já que a gente citou a Jaguar... E a mesmice, o risco da mesmice é muito grande. Cara, tem um conceito de branding, que é o destacar, e agora tem um conceito, você não sei se você ouviu falar, de blending, que é a igualdade das marcas. E você vê o rebrand da Burberry, da Balmain, Balenciaga, todas essas marcas, se você colocar uma do lado da outra e colocar a Jaguar do lado ali, a Jaguar mirou ali, cara, pra ser uma marca de luxo na moda e não uma de carro. Esse é o meu recorte, assim, que eu senti. Eu acho que existem tendências que vêm e, se tudo der certo, rapidamente vão. Eu também espero. Porque isso tem sido esse cíclico ao longo da história, quer das marcas, quer dos mercados, porque, de facto, uma das coisas que mais diferencia uma marca é o seu legado, é o seu DNA. Não quer dizer que não possa ser alterado, que não possa ter evolução. Agora, ser esquecido é uma coisa que para um marqueteiro é uma dor muito grande. Então, eu tenho enorme dificuldade de respeitar esse tipo de movimentos. Agora, é óbvio que tem momentos de ruptura, sim, principalmente nos primeiros anos. Você vê
Ah, mas o logo do Instagram também não era esse. Ah, o logo do Airbnb não era esse. Ah, o logo do Google não. Mudou no primeiro ano de vida, pô. Isso não conta, né? É uma Estamos marca que falando tem de 100 mudar anos. ao fim de 70, 80, 100 anos, 120. Tem que ter um cuidado gigante, tem que ter um respeito pelo legado. Agora, precisa sim evoluir, precisa melhorar a sua representatividade, o seu significado. Isso com certeza, a cada momento, a cada dia. Isso implica destruir todo o legado? Eu acho que não. Agora, em tudo isto é sempre muito difícil você falar o que é que está certo e o que é que está errado. Você olha, por exemplo, duas marcas icônicas, Coca e Pepsi. A Coca nunca mudou o seu logo. E a Pepsi mudou a cada Várias vezes. 5 anos. O que é que está certo e o que é que está errado? Eu não consigo avaliar, porque tem muitas coisas que influenciam, muito contexto. Então, não é que há o certo e há o errado. Agora, tem coisas que, mesmo nas várias alterações de logo da Pepsi, o legado sempre foi respeitado. Houve um traço, há uma linha, há evoluções, mas não há abandonos. E isso é uma questão de respeito. Então eu não defendo que você precise ser a Coca-Cola do logo, nem a Pepsi. Agora, outras alterações mais chocantes a mim me chocam um pouquinho. Mas é o que eu falo, nas coisas do marketing não há certo nem errado. Existem, de facto, muitas variáveis que podem vir a jogo e tem muito a ver com, às vezes, uma necessidade até de sobrevivência, até de reposicionamento total. Então vamos ver, eu acho que dentro de poucos dias a gente vai ter o episódio 2 dessa novela que nos tem chocado um pouquinho a todos, vamos ver o que é que sai. Mas é isso, eu espero muito que estejam cobertos de razão e que dê muito certo, porque é uma marca que eu aprecio muito, mas confesso que é uma decisão que eu não tomaria. Mas Eu também não, cara. Eu acho aquilo que eu falei, audacioso e ousado fazer isso. Mas eu ousaria pro algo diferente e não tentar entrar na mesmice que tá dos logos que estão mexendo nisso. Que é esse tal do blending, né? Que eu acho que isso é um risco muito grande de você entrar na mesmice e ser mais um no meio da bagunça digital. E eu acho que hoje está se valorizando demasiado estar na ponta da frente de um hype que necessariamente não é representativo de todo o mercado e de toda a população. E isso tem os seus riscos, tá? Tem os seus riscos porque não necessariamente uma marca mais conservadora precisa ser antagonizadora. Não. Pode respeitar todo mundo igual. Mas não precisa abandonar a sua origem, o seu DNA, tudo o que a levou até ali. Precisa sempre ter uma evolução, ter uma refrescância, ter uma significância muito forte em cada momento, com certeza. Para isso precisa se radicalizar? Eu não acho. Mas, vamos ver. Eu li uma coluna hoje do Nizam Guanais que ele falou exatamente assim. O CMO, ele tem que estar preocupado em estar com um pé na história e outro pé no futuro. Ele não pode colocar os dois no futuro e esquecer o passado. É a midestria corporativa. Você precisa estar sempre olhando o teu mês, quanto é que você vai vender esse mês, o que é que eu vou entregar de quarter, mas ao mesmo tempo, o que é que está vindo por aí? O que é que está vindo por aí que precisa me obrigar a mudar, a evoluir, a de fato ser uma marca, um produto, um serviço diferente em 3, 5, 10 anos. Isso com certeza. Mas isso é outra pegada. Não é o que a gente está vendo hoje. Exatamente. Legal, pra gente chegar na reta final aqui. Quais as 3 dicas que você daria para as pessoas que estão usando assets digitais de forma equivocada e que vocês aprenderam com a Vidmob que a gente pode ensinar aqui em 3 passos? Olha, eu diria, se há um reinado hoje em dia muito evidente, baseado em dados, é que o vídeo é rei. Tá? Em dúvida, eu sempre apostarei no vídeo versus um estático. Essa é claramente a primeira regrinha de ouro, muito comprovada em dados. A segunda é que é preciso entender muito bem o contexto, o objetivo da marca, o DNA da marca, para depois apostar se isso vai ser atingido com um conteúdo feito em animação, se é um design, se vai ter atores, se esses atores vão ser grandes influenciadores ou se vão ser micro-influenciadores. Ou seja, antes de ir para o pragmático, recuar e ver o que é que a minha marca precisa nesse momento. E depois, para cada uma dessas soluções, e são todas boas, aí sim os dados podem ajudar a alimentar as melhores decisões. Mas antes disso é preciso haver um enquadramento estratégico de o que é que a marca precisa em cada momento de fazer, qual é a missão a cumprir naquele momento com aquela campanha.
Isso é muito importante, em vez de saltar logo para a execução. E o número 3 é um dilema, é uma dicotomia que é: use muito os dados, mas não morra sufocado pelos dados. Porque é muito fácil ser inundado por dados. Então, escolha bem o tipo de dados que você precisa, que você vai usar, as ferramentas que você vai usar, e confie neles. A partir do momento que você fizer, só use dados que você possa agir sobre. Ou seja, um dado sozinho é a coisa mais burra que existe. O dado só é válido quando é transformado, o que a gente chama, num insight acionável. Quando um dado não é transformado em algo que se possa agir sobre, ele não serve para rigorosamente nada. Então isso te ajuda a fazer um filtro muito grande sobre de que quantidades de dados você precisa se rodear. São só aqueles em que você precisa para tomadas de decisão. Isso é muito importante. Isso te ajuda a não morrer afogado por dados, porque existe um FOMO muito grande. Existem 1000 ferramentas que podem trazer como é que está o tempo hoje em Beijing. Você não precisa saber isso, provavelmente. Então, cuidado com os dados, mas você não pode viver sem eles. Então, eu diria que a armadilha dos dados é a mais predominante hoje, mas, de facto, eles são fundamentais para uma boa tomada de decisão. Show, Miguel. Obrigado demais por sua presença aqui, cara, compartilhar tanto com a gente. O prazer foi meu, é um prazer gigante. Se você que gostou desse episódio, deixe seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos e até a próxima.